Antes de saber o que é DTM, disfunção temporomandibular, nós temos que saber que a ATM é a articulação temporomandibular. Então todos nós temos ATM, que é a articulação direita e a articulação esquerda da mandíbula. Quando essa articulação está mal posicionada, quando existe uma descoordenação muscular, problemas de oclusão, essa mandíbula ela fica numa posição inadequada. Esse posicionamento inadequado da mandíbula, ela vai mandar mensagens ao cérebro e o cérebro vai receber essas mensagens causando a dor. Então, resumindo, nós podemos dizer que o mau posicionamento da mandíbula dentro da cavidade articular, que é a disfunção temporomandibular, é o grande causador das dores de cabeça em função dos problemas articulares da mandíbula. E todos nós estamos sujeitos a ter essa disfunção temporomandibular, sendo que nós sabemos que pela estatística a prevalência é nas mulheres, de 80% das mulheres que são as pacientes com disfunção da mandíbula. As dores causadas pela disfunção temporomandibular, a DTM, ela não está restrita à mandíbula. Ela também envolve os músculos do crânio, os músculos da mastigação, os músculos da fonação. Esses músculos eles estão envolvidos com o posicionamento da mandíbula e faz com que quando existe uma alteração na movimentação, uma alteração no posicionamento mandibular, existe uma inervação que vai levar mensagens ao cérebro e vai causar dor em toda essa musculatura da mastigação, da face do crânio. Por isso que muitas vezes pacientes que têm problemas na articulação, que é a DTM, ele não tem só dores na região de mastigação, ele tem dores em toda a face. Às vezes tendo até dores no fundo do olho, dores de ouvido, que na verdade não são problemas no ouvido, mas são a articulação está bem próxima ao ouvido. E essas dores se confundem com outros tipos de dores, que é a enxaqueca, cefaleia e outras que existem nos pacientes. Porém, existem características que são muito importantes da DTM. Por exemplo, se o paciente tem cansaço ao falar, cansaço ao mastigar, e quando o paciente tem uma movimentação inadequada, com estalos na articulação, quando ele tem dores de ouvido e o otorrinolaringologista não diagnosticou nenhum problema no ouvido, quando o paciente reclama de dor de cabeça, vai ao neurologista e o neurologista não diagnostica nenhuma razão de ter uma dor no crânio, é uma característica de dores de DTM. Então nós temos que ficar atentos que quando os seus profissionais da área da saúde não conseguirem diagnosticar uma causa da sua dor de cabeça, procure a causa provavelmente será uma disfunção na articulação, que está mandando mensagem ao cérebro acusando que existe um posicionamento inadequado dessa mandíbula, que existe problemas articulares, problemas ligamentares, existe problemas de musculatura com fadiga, com desgastes dentários. Isso tudo tem que ser avaliado pelo profissional especializado em disfunção temporomandibular. As causas da disfunção temporomandibular são várias, desde genéticas, ambientais, oclusais, musculares, articulares, e a relação entre a causa e a determinação da dor é muito importante. E para a gente conseguir fazer o diagnóstico, a gente vai fazer uma série de exames, uma série de radiografias, avaliações de eletromiografia, para a gente poder chegar a um ponto, a um consenso em relação ao paciente, se ele tem a disfunção temporomandibular ou não. O tratamento consiste em várias ações, posso dividir em 3 fases. Primeiro, a fisioterapia. Segundo, a ortodontia. E terceiro, um refinamento da oclusão através de restaurações e próteses. Na fisioterapia, eu vou trabalhar com os fisioterapeutas na área cervical, se o paciente tiver dores e problemas na região cervical. Vou trabalhar com os músculos da mastigação, fazendo com que esses músculos voltem a trabalhar adequadamente. E vamos trabalhar também
com a oclusão, já levando essa mandíbula na posição correta. No momento que eu conseguir acabar com a dor, o paciente voltar a uma vida normal, sem sintomas de dor, sem inflamação, mastigando, comendo normalmente, eu vou partir para a ortodontia. Porque eu quero que esse paciente ele finalize o tratamento da disfunção temporomandibular com os dentes bem posicionados, que vão fazer com que o meu tratamento tenha sucesso. Depois que eu terminei a ortodontia, eu vou refinar essa oclusão, a mordida desses dentes, o contato desses dentes, através de restaurações ou próteses, até mesmo através de implantes, se necessário assim for. Meu nome é Aldo Pedalino, eu sou dentista, especialista em disfunção temporomandibular, ortodontia e odontopediatria. Faz 37 anos que nós estamos trabalhando aqui em Londrina. Para que nós possamos conseguir um diagnóstico adequado, existem várias etapas que devem ser seguidas. Nesta primeira consulta, nós vamos levar em torno de 1 hora e meia para poder avaliar o paciente em relação à parte radiográfica. Nós fazemos radiografias da articulação, panorâmica, teleradiografia, fazemos fotografias para avaliar posicionamento de face, boca, dente. Finalmente fazemos o exame clínico. E nesse exame clínico nós vamos comparar com o exame radiográfico para poder chegar a um diagnóstico. Depois disso, nós fazemos mais 2 exames. Nós fazemos a eletromiografia para avaliar o estado em que está a musculatura do paciente, se existe fadiga, se o lado direito e o lado esquerdo estão trabalhando descoordenadamente, para a gente poder saber como atuar nessa musculatura. Fazemos também o JMA, que é um aparelho que vai nos dar a abertura e fechamento da boca do paciente em milímetros, desde o côndilo da articulação, o dente, boca. Isso nos dá muitas informações importantes para a gente poder fechar esse diagnóstico. Com o diagnóstico em mão, eu vou saber aonde que está o problema, a causa da dor e qual é o arsenal que eu vou ter que usar para tirar essa dor, para tirar essa inflamação, para fazer com que esse paciente volte a ter uma vida normal. E aí então eu vou fazer um planejamento de tratamento da DTM. Nesse planejamento eu vou escrever todo o procedimento que vai ser feito durante essas sessões de fisioterapia que forem necessárias. Se você tem todos esses sintomas há anos, já percorreu vários profissionais da saúde e não conseguiu acabar com as suas dores de cabeça, se você tem cansaço muscular ao falar, ao mastigar, se você tem dor nos fundos dos olhos, estalos da articulação, nos procure, agende um horário e nós faremos o diagnóstico para você.